Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O céu absoluto desapareceu com o vento depois que ele morreu. Xifeng brincou com a adaga que céu absoluto deixou cair. A ponta da lâmina parecia capaz de cortar o ar. Uma adaga com tal grau de afiação era definitivamente um item raramente visto. Lâmina do assassinato? Xifeng deu uma olhada na introdução da adaga, descobrindo que a arma era, na verdade, um item exclusivo para assassinos. Lâmina do assassinato, a adaga, classificação prata secreta. Nível 8. Poder de ataque mais 51. Força mais 5, agilidade mais 12. Velocidade de ataque mais 2. Durabilidade 35 de 60. Habilidade passiva adicional. Borda afiada. Ataques têm 15% de chance de causar um efeito quebra de armadura, reduzindo a defesa do alvo em 50% por 10 segundos. Não acumulável. Restrição de classe, assassino. Com um poder de ataque e agilidade tão altos, não era de se admirar que céu absoluto fosse capaz de causar tanto dano a Xifeng. Esta lâmina do assassinato era uma arma de assassinato completamente feita para aumentar o poder de ataque e a velocidade do usuário. Era definitivamente uma arma favorita para os assassinos do tipo agilidade. Com base nas estimativas de Xifeng, a lâmina do assassinato valia pelo menos uma moeda de ouro. Com essa morte, céu absoluto provavelmente precisará de muito tempo antes de se recuperar. Xifeng olhou para a lâmina do assassinato, com um sorriso estampado no rosto. Anteriormente, Xifeng ainda se sentia apreensivo em relação a céu absoluto constantemente o seguindo e o emboscando abruptamente. Agora que Xifeng usou a chama do diabo azul gelo para dar uma surra completa em céu absoluto não só perdeu um nível, como todo o equipamento em seu corpo também foi destruído. Céu absoluto até mesmo deixou cair sua lâmina do assassinato depois de morrer. Levaria muito tempo até que fosse possível para céu absoluto vir procurar problemas novamente. Irmão Feng, você é simplesmente incrível. Você era como a encarnação do Deus do Fogo agora mesmo. Só de olhar de longe, eu já conseguia me sentir sendo queimado. Eu não achava que espadachins teriam tal habilidade. Se eu soubesse disso antes, eu teria escolhido jogar como espadachim também. Se eu fosse usar essa habilidade para pegar garotas no futuro, eu definitivamente pegaria uma com cada anzol que eu mandasse. Blackie correu animadamente até Xifeng, seus olhos cheios de inveja sem fim enquanto olhava para a chama do diabo azul gelo cobrindo o corpo de Xifeng. Quanto à questão de Xifeng conseguir matar céu absoluto, Blackie não deu atenção alguma. Aos olhos de Blackie, embora céu absoluto fosse de fato um especialista, ele ainda era apenas um jogador de elite da União Marcial. Xifeng ser capaz de matá-lo era muito normal. Por outro lado, a elegante chama azul clara ao redor de Xifeng era o assunto verdadeiramente chocante. Ouvindo Blackie descrevendo a chama do diabo azul gelo como uma ferramenta para pegar garotas, Xifeng ficou sem palavras. Ele não entendia o que se passava na mente de Blackie todos os dias. Essa chama não é uma habilidade de espadachim. É uma chama misteriosa, e pode aumentar o dano de ataque de um jogador. Xifeng explicou. Chama misteriosa. O rosto de Blackie se encheu de confusão. Embora Blackie não soubesse o que era uma chama misteriosa, ouvir que ela era capaz de aumentar o dano de ataque de um jogador confirmou que era definitivamente um item extremamente precioso. Ao ver que Xifeng possuía tal item, em vez de ficar com inveja, seu coração se encheu de alegria. Com a chama misteriosa, Xifeng poderia se tornar ainda mais forte do que antes. Quando chegar a hora, vamos ver quem ainda ousou intimidá-los. Neste momento, Neve Solitária também correu depois de terminar de pegar o saque dos hipopótamos do pântano. Quando ele viu que o corpo inteiro de Xifeng estava coberto de chamas, emitindo uma temperatura escaldante e que Xifeng era até mesmo capaz de controlar essas chamas azuis claras brilhantemente bonitas, ele também ficou incomparavelmente chocado. Ele quase considerou Xifeng como uma classe oculta. No entanto, depois de ouvir a explicação de Blackie, Neve Solitária também entendeu o quão preciosa e poderosa era a chama do diabo azul gelo. A chama do diabo azul gelo era definitivamente um dos segredos de Xifeng. Se outros descobrissem sobre esse segredo, definitivamente haveria toneladas de jogadores querendo obter a chama do diabo azul gelo. Além disso, Xifeng estar disposto a compartilhar esse segredo com eles mostrou o quanto ele confiava neles. Só esse pedaço de confiança foi o suficiente para deixar Neve Solitária sentir que valia a pena lutar por Xifeng. Não vamos conversar por enquanto. Devemos nos livrar do hipopótamo de pele de aço e sair rapidamente deste lugar. Depois que céu absoluto reviver, ele pode dizer aos outros jogadores da União Marcial para virem aqui e nos cercarem. Xifeng não continuou mais a explicar, virando-se e avançando em direção ao hipopótamo de pele de aço. Blackie sabia que eles não poderiam ficar neste lugar por muito tempo também. Ele começou a entoar encantamentos, ajudando Xifeng a atacar e restringir o hipopótamo de pele de aço.
Embora o hipopótamo de pele de aço tivesse alto HP e defesa, com seu curto alcance de visão, ele estava destinado a se tornar uma morte fácil para Xifeng. O que Xifeng precisava fazer agora era atacar e dar tudo de si para causar dano. Depois de usar todas as suas habilidades, ele então se viraria para escapar. Enquanto isso, Blackie atacaria desesperadamente à distância, e enquanto Xifeng terminasse de usar todas as suas habilidades, Blackie usaria Chicote do Mal para restringir o hipopótamo de pele de aço. Neve Solitária então usaria avançar e quebrar antes de escapar também. Depois que Xifeng estivesse a mais de 25 metros do hipopótamo de pele de aço, o hipopótamo de pele de aço perderia seu alvo, correndo estupidamente. Quando o tempo de espera das habilidades de Xifeng terminasse, ele então continuaria com outra rodada de bombardeio, repetindo o ciclo novamente. Desta vez, Xifeng não escondeu sua força. Ele imediatamente usou a chama do Diabo Azul Gelo, aumentando seu dano em 20%. Simultaneamente, o poder das habilidades do tipo Gelo e Fogo foi aumentado em 40%. Com tal aumento, o dano de Xifeng contra o hipopótamo de pele de aço aumentou instantaneamente. Até mesmo seus ataques normais podiam causar cerca de 50 a 60 pontos de dano agora. Quanto à explosão de chama do trovão, a habilidade podia causar mais de 400 pontos de dano ao hipopótamo de pele de aço. Mesmo que o hipopótamo de pele de aço tivesse alto HP, ele ainda diminuía freneticamente sob o ataque feroz. Vários minutos depois, o hipopótamo de pele de aço soltou um grito de gelar o sangue enquanto seu corpo caía no chão com um estrondo. Ele deixou cair 4 itens e deu uma grande quantidade de experiência depois de morrer. Entre os 4 itens, 2 deles eram equipamentos bronze nível 15, enquanto os itens restantes eram uma gema de força nível 1 e um material de couro de classificação bronze. Os efeitos da Bênção das Sombras foram totalmente exibidos aqui. Caso contrário, além de dar muita experiência, uma Elite nível 15 daria no máximo uma peça de equipamento e alguns materiais apenas. Vamos para outro lugar para matar hipopótamos do pântano. Depois de matar o hipopótamo de pele de aço, Xifeng levou Blackie e Neve Solitária para outro local de luta. O pântano silencioso era extremamente grande em tamanho. Seu tamanho era pelo menos 2 a 3 vezes maior que o Vale do Vendaval. Enquanto isso, o habitat dos hipopótamos do pântano ocupava 1/10 de todo o pântano silencioso. Além disso, eles estavam espalhados por todo o pântano silencioso. Com 100 a 200 membros da União Marcial, seria difícil para eles localizarem o grupo de Xifeng com sucesso. Além disso, Xifeng estava muito familiarizado com o pântano silencioso. Ele já havia morado neste lugar por mais de 20 dias em sua vida anterior, então ele sabia quais locais tinham o maior número de hipopótamos do pântano e também os locais com as taxas de reaparecer mais rápidas. Xifeng também sabia os locais de geração dos monstros Elite no pântano silencioso. No entanto, com a força de seu grupo de 3 agora, o único monstro Elite com o qual eles poderiam lidar era o hipopótamo de pele de aço, já que os outros monstros Elite não possuíam nenhuma fraqueza clara. Se eles fossem contra esses monstros Elite, eles teriam que arriscar suas vidas fazendo isso. Subir de nível neste lugar é simplesmente incrível. Originalmente, eu achava que a velocidade de nivelamento em Vale do Vendaval já era extremamente rápida, mas depois de chegar a este lugar por menos de 2 horas, eu já consegui chegar ao nível 9. Se continuarmos nessa tendência, em 3 horas, eu definitivamente alcançaria o nível 10 e seria capaz de entrar na cidade do Rio Branco. Nessa velocidade, as elites dessas grandes guildas provavelmente acabaram de chegar ao nível 9. Blackie disse animadamente. Se Cola e os outros não tivessem morrido e estivessem conosco agora, nós 6 seríamos capazes de entrar na cidade do Rio Branco hoje, nos tornando o primeiro grupo a entrar na cidade do Rio Branco. Neve Solitária assentiu, concordando com a declaração de Blackie. Ele também não pôde deixar de admitir a sensação revigorante de ter Xifeng aumentando o nível deles. Essa velocidade de nivelamento era pelo menos 10 vezes mais rápida do que a dos outros jogadores. Mesmo que a União Marcial os cercasse e os matasse uma vez agora, com Xifeng carregando-os, eles recuperariam rapidamente suas perdas. Eles não precisavam temer ter um confronto com uma grande guilda como a União Marcial. Cidade da Folha Vermelha, favelas. Céu Absoluto estava atualmente bebendo para afastar suas mágoas no bar encantado. Quando os outros viram Céu Absoluto, todos eles obedientemente se distanciaram para um canto, não ousando se aproximar dele. O motivo era devido às ondas de intenção de matar que irradiavam de Céu Absoluto. Não havia ninguém disposto a entrar em contato com aquela aura. Droga! Eu tive uma perda enorme dessa vez. Mais cedo ou mais tarde, eu definitivamente terei minha vingança. Embora Céu Absoluto não tenha sentido mágoa pela perda de seus níveis, foi uma história diferente para o equipamento que ele perdeu. Foi especialmente verdade para a lâmina do assassinato. Contanto que ele investisse algum tempo nisso, ele poderia facilmente recuperar o atraso em termos de experiência. No entanto, era uma história diferente para equipamentos. Era especialmente verdade para equipamentos de primeira linha.
Esses equipamentos de primeira linha só eram obtidos matando monstros ou fazendo missões de alto nível. Eles não eram algo que pudesse ser obtido em um curto espaço de tempo. A oportunidade também era necessária para obtê-los. O que é essa chama azul clara? Depois de equipar sua arma, ele conseguiu destruir meu equipamento de ferro misterioso com tanta facilidade, e até mesmo reduzindo muito a durabilidade das minhas armas de prata secreta. Lembrando da chama do diabo azul gelo que cercava o corpo de Xifeng, Céu Absoluto não pôde deixar de tremer de medo. Para cada jogador, a destruição de seu equipamento era muito mais aterrorizante do que enfrentar a própria morte. Apenas considerando o futuro, toda vez que ele lutasse com Xifeng, ele arriscaria novamente a possibilidade de todo o seu equipamento de primeira linha, conquistado com muito esforço, ser destruído. Era realmente um pesadelo. Irmão Céu Absoluto, quanto tempo não nos vemos? Vejo que você ainda ama beber como sempre. Disse um homem de barba curta usando uma capa preta enquanto se sentava em frente ao Céu Absoluto. Lobo do Sul, por que você tem tempo para vir me procurar? Quando o Céu Absoluto olhou para a pessoa que falava com ele, sua atitude indiferente anterior desapareceu completamente. Claro, é para parabenizá-lo. O homem chamado Lobo do Sul disse com uma risada. Você não sempre quis se juntar ao submundo? Agora mesmo, os superiores já reconheceram seu potencial, e você já tem os direitos de se tornar um membro externo do submundo. No futuro, você também será um dos membros do submundo. Acho que você deve saber o que isso significa, certo? O quê? Eu passei no teste. Céu Absoluto quase pulou de excitação. A frustração e depressão que Céu Absoluto sentiu por ter sido morto por Xifeng antes foram imediatamente varridas. Ele não se importava mais nem com a perda da lâmina do assassinato, pois não havia nada mais alegre do que poder se juntar ao submundo. Para se juntar ao submundo, Céu Absoluto passou 3 anos inteiros passando por mais de uma dúzia de avaliações e testes. Agora, ele finalmente obteve o reconhecimento do submundo, tornando-se oficialmente um dos membros externos do submundo. Submundo era uma organização muito misteriosa. Sua força no mundo real era extremamente assustadora. Os recursos, influência e informações que possuía não eram algo que qualquer estranho poderia imaginar. Apenas com base em algumas das identidades dos membros externos do submundo que Céu Absoluto conhecia, foi o suficiente para surpreendê-lo muito. No entanto, por razões desconhecidas, a Submundo começou a investir em jogos de realidade virtual há cerca de 10 anos. Para se juntar ao submundo, o assassino do mundo real, Céu Absoluto, também começou a jogar jogos de realidade virtual. Agora mesmo, Submundo estava prestando atenção sem precedentes ao domínio de Deus. Daí porque Céu Absoluto decidiu se dedicar completamente ao domínio de Deus. Agora que ele finalmente conseguiu se tornar um membro externo do submundo, como ele poderia não estar animado? Céu Absoluto, você não estava no nível 9 da última vez que te vi? Por que você está no nível 8 agora? Você não poderia ter sido morto por um jogador, certo? O homem chamado Lobo do Sul brincou enquanto virava sua bebida. Ele estava extremamente claro sobre a força de Céu Absoluto. Céu Absoluto era definitivamente um assassino de primeira linha. Além disso, o equipamento nele era todo de excelente qualidade, e ele até tinha armas prata secreta. Ele também aprendeu muitas habilidades avançadas raras. Havia apenas alguns poucos jogadores na cidade da Folha Vermelha que eram capazes de confrontar Céu Absoluto diretamente. Além disso, a maioria desses jogadores não teria uma taxa de vitória de mais de 60%. Quanto aos jogadores que tinham uma taxa de vitória de 80% ou mais, em toda a cidade da Folha Vermelha, apenas a famosa deusa da neve poderia alcançar tal feito, era absolutamente impossível para outros jogadores. Além disso, se o Céu Absoluto colocasse todas as suas forças para escapar, nem mesmo a deusa da neve seria capaz de detê-lo. Agora que Céu Absoluto perdeu um nível, havia uma grande possibilidade de que isso tenha ocorrido porque ele morreu acidentalmente ao realizar uma missão de alta dificuldade. Entretanto, depois de ouvir Lobo do Sul dizer isso, a expressão de Céu Absoluto repentinamente ficou sombria e seu humor ficou extremamente azedo. Não pode ser, certo? Você foi realmente morto por alguém? Quem fez isso? Não me diga que você foi e provocou a deusa da neve, Neve Gentil? Você não poderia ter sido tão tolo, certo? Ousando provocar até ela. Olhando para a expressão sombria de Céu Absoluto, Lobo do Sul imediatamente soube que ele havia adivinhado corretamente. Ele não conseguiu evitar cuspir abruptamente todo o álcool em sua boca. Não sou idiota. Por que eu cavaria minha própria cova provocando Neve Gentil? Céu Absoluto balançou a cabeça. Se você não provocou Neve Gentil, então quem te matou? Duvido que haja outro especialista como ela em toda a cidade da Folha Vermelha. Lobo do Sul não conseguiu evitar ficar curioso. Com base nas informações que ele obteve, os especialistas na cidade da Folha Vermelha eram apenas alguns.
Se não fosse um especialista de alto nível como Neve Gentil, poderia haver outro especialista de alto nível aparecendo na cidade da Folha Vermelha sem que ele soubesse? A curiosidade de Lobo do Sul perfurou profundamente o orgulho de Céu Absoluto. Ele apertou seu punho com força a ponto de quase sair sangue. Ele passou tanto tempo planejando e preparando tantas medidas. Originalmente, ele tinha 100% de possibilidade de matar Xifeng. No entanto, a taxa em que Xifeng aumentou sua força ultrapassou em muitas estimativas do Céu Absoluto. Olhando para o silêncio de Céu Absoluto, Lobo do Sul não pôde deixar de soltar um sorriso. Ele estava agora ainda mais interessado no especialista que conseguiu matar Céu Absoluto. Céu Absoluto, você sabe o que meu trabalho envolve, certo? Agora que tal especialista apareceu na cidade da Folha Vermelha, preciso saber quem é essa pessoa. Lobo do Sul olhou para Céu Absoluto, perguntando em um tom baixo. A expressão de Céu Absoluto ficou sombria. Ele não queria contar a ninguém sobre esse assunto embaraçoso, muito menos contá-lo ao Lobo do Sul diante dele. Céu Absoluto manteve um recorde sem derrotas por 3 anos inteiros. No entanto, hoje esse recorde foi destruído pelo desconhecido Xifeng. Além disso, hoje foi até o grande dia em que ele conseguiu se juntar ao submundo. Com um tal incidente acontecendo, isso definitivamente afetaria sua posição no submundo no futuro. Eu posso entender como você está se sentindo agora. Você conseguiu se juntar ao submundo depois de muita dificuldade, ainda assim, você foi imediatamente recebido com tal incidente. Isso definitivamente teria um grande impacto no seu humor. No entanto, este é o meu trabalho. Se você não cooperar, como um membro externo, você pode até ser expulso da organização. Você deve pensar claramente sobre sua decisão. Lobo do Sul disse estritamente. Céu Absoluto ficou extremamente irritado. No entanto, ele não conseguiu retaliar contra as palavras de Lobo do Sul. Ele só conseguiu suprimir a força raiva ardente em seu coração, dizendo em um tom baixo. A pessoa é um espadachim chamado Yifeng. Espadachim Yifeng? Não é esse o Yifeng que limpou o modo inferno do cemitério da Lua Negra junto com Neve Gentil? Lobo do Sul entrou em pensamentos profundos. Eu já vi a gravação de batalha dele antes, e também analisei sua força. Ele é realmente um especialista, mas está apenas no padrão normal. Ele não tem qualificações para se juntar ao submundo. Agora que ele realmente conseguiu te matar, no entanto, parece que ele escondeu bastante de sua força. Que força oculta? É só sorte idiota. Não sei de onde ele tirou isso, mas aquela chama dele era extremamente poderosa. Ela era capaz de destruir meu equipamento durante a batalha, e aquela chama reduzia muito até mesmo a durabilidade das minhas armas prata secreta. Se não fosse por aquela chama, ele não teria chance alguma de me matar. Céu Absoluto disse com desdém. Chama? Poderia até destruir equipamentos, e nem mesmo armas prata secreta poderiam bloqueá-la. Lobo do Sul ficou ainda mais curioso. Eu me lembro que espadachins não possuem tal habilidade. Deve ser algum tipo de habilidade de equipamento especial. No entanto, se nem mesmo uma arma prata secreta poderia bloqueá-la, a habilidade definitivamente não é nada simples. A qualidade deste equipamento especial deve ser extremamente alta. Deve ser um equipamento ou item especial de classificação ouro escuro. No entanto, mesmo itens ouro escuro não teriam um efeito tão forte. Há uma possibilidade substancial de que seja um item de classificação épica. Rank épico. Céu Absoluto ficou muito surpreso. Não pode ser, certo? Agora mesmo, eu nem ouvi a notícia de alguém obtendo um item de rank ouro escuro. No entanto, ele, como um jogador independente, poderia obter um item de rank épico. O que há para se surpreender? O domínio de Deus é cheio de mistério. Mesmo que seja apenas nesta fase do jogo, não há surpresa em obter um item de classificação épica. Dentro do submundo, já houve mais de uma pessoa que obteve um item de classificação ouro escuro, mas é de fato a primeira vez que ouço falar de um item de classificação épica. No entanto, isso ainda é apenas um palpite meu. Requer uma investigação mais profunda. O rosto de Lobo do Sul estava cheio de alegria. Pensando que ele poderia obter tais informações, mesmo que fosse apenas uma possibilidade, ele ainda poderia receber uma grande recompensa dos superiores. Se ele pudesse confirmar essas informações, ele poderia até mesmo aumentar sua posição dentro do submundo ainda mais. Eu já passei todas as informações sobre as quais o submundo deseja informá-lo. Agora vou investigar sobre essa chama. Se for realmente um item de classificação épica, contanto que Yifeng entregue essa chama, levando em consideração suas técnicas, ele pode se tornar um membro externo do submundo. Dentro desse período, você deve evitar procurá-lo para problemas. Afinal, vocês podem ser colegas no futuro. Disse Lobo do Sul com uma risada enquanto saía do bar. Droga! Olhando para a atitude despreocupada de Lobo do Sul enquanto ele partia, Céu Absoluto abruptamente deu um soco na mesa.
As garrafas de cerveja na mesa caíram todas no chão, quebrando-se em fragmentos. Pântano silencioso, cachoeiras de riacho. Xifeng estava atualmente liderando Blackie e Neve Solitária para atacar uma cobra verdejade de 3 cabeças. Demônio Serpente de 3 cabeças, Elite Raro. Nível 16. HP 15.000 de 15.000. Um Elite Raro não era muito mais forte quando comparado a um monstro Elite normal do mesmo nível. Era extremamente raro para os jogadores encontrarem um, por isso era chamado de Elite Raro. No entanto, mesmo esses Elites raros tinham pontos de reaparecer específicos. Só que eles tinham muitos locais de onde podiam surgir, então não era fácil localizá-los. Os itens de Elites raras era muito melhor do que o de Elites normais. Por isso muitos jogadores amavam Elites raras. Havia apenas um total de 5 Elites raras no Pântano Silencioso. Entre eles, o mais fraco era o Demônio Serpente de 3 cabeças. Além disso, quando um Elite raro morria, ele só reaparecia 2 dias depois. Depois de carregar Blackie e Neve Solitária para o nível 10, o próprio Xifeng também alcançou o nível 11. Ele sentiu que eles deveriam ser capazes de matar o Demônio Serpente de 3 cabeças, por isso eles passaram muito tempo procurando por ele. Irmão Feng, a velocidade de movimento deste Elite raro é simplesmente muito rápida. Não consigo acertá-lo de jeito nenhum. Blackie usou continuamente a flecha negra para atacar o Demônio Serpente de 3 cabeças. No entanto, o Demônio Cobra era extremamente rápido em seus movimentos. Ele foi capaz de desviar facilmente de todas as flechas negras que voaram contra ele. Sem problemas. Você só precisa usar maldição para enfraquecer a velocidade e a força do monstro. Xifeng disse no chat do grupo. Anteriormente, eles obtinham muitos itens bons ao farmar os hipopótamos do pântano. Entre esses itens estava o livro de habilidades Enfraquecimento de Maldição para Amaldiçoadores. A habilidade era capaz de reduzir todos os atributos do alvo em 15%, o dano causado em 15% e aumentar o dano de escuridão que o alvo recebia em 10%. Era uma das habilidades de assinatura dos amaldiçoadores. Além do chicote do mal que prende e restringe o Demônio Serpente de 3 cabeças, e também do ataque Quebra de Neve Solitária, Xifeng poderia lidar facilmente com esse monstro. A principal forma de ataque do Demônio Serpente de 3 cabeças era um ataque de veneno de longo alcance. Esse veneno era extremamente aterrorizante, e mesmo um tanque de nível 15 não seria capaz de suportar o dano sustentado causado pelo veneno. Além disso, os antídotos básicos eram completamente ineficazes contra ele. O lado bom é que o Demônio Serpente de 3 cabeças tinha dano físico muito baixo. Além disso, o Demônio Serpente de 3 cabeças tinha muito menos defesa quando comparado ao hipopótamo de pele de aço. Apenas os ataques normais de Xifeng sozinhos podiam causar mais de 150 pontos de dano ao Demônio Serpente. Além do efeito de amplificação de dano do ataque trovejante, cada um dos ataques normais de Xifeng podia causar perto de 200 pontos de dano. Se ele usasse uma habilidade, então o dano causado excederia 300 a 400 pontos. Com apenas 15.000 de HP, o Rei Serpente de 3 cabeças não tinha chance alguma contra o dano assustador de Xifeng. Depois de uns 10 minutos, a Serpente de 3 cabeças soltou um grito de dor, seu corpo se espatifando no riacho. Ela também deixou cair 5 pedaços de itens. Irmão Feng, sua sorte ultimamente está ficando cada vez melhor. Está até melhor que a minha agora. Olhando para o grande número de itens bons caindo do monstro que Xifeng matou, Blackie não pôde deixar de comentar curiosamente. De acordo com suas memórias, a sorte de Xifeng antes não era muito boa. Mesmo se Xifeng matasse monstros Elite, no máximo ele ganharia uma peça de equipamento bronze. Agora, ele ganharia pelo menos 3 peças de equipamento bronze, e até materiais raros ou livros de habilidade. Era realmente insondável. É um segredo. Xifeng sorriu. Ele naturalmente não revelaria que era devido à contribuição da Bênção das Sombras. O efeito dos 3 pontos em sorte não era algo com que Blackie pudesse alcançar. Xifeng então pegou o saque, descobrindo um item muito familiar. Não é a sombra congelante? Essa coisa realmente traz de volta memórias. Irmão Feng, o que caiu? Blackie perguntou. Neve Solitária também estava muito curioso. Tivemos uma colheita bem boa. Conseguimos 2 equipamentos bronze nível 15, um equipamento ferro mistério nível 15, um pergaminho de teleporte de masmorra raro e um item consumível, a sombra congelante. Definitivamente tiramos a sorte grande com isso. Xifeng exibiu os atributos em todos os itens para os dois verem. Agora que a serpente de 3 cabeças está morta, vai levar mais 2 dias até que outra reapareça. Vamos continuar farmando hipopótamos do pântano, então. Assim que Xifeng e os outros estavam prestes a continuar a farmar os hipopótamos do pântano, Xifeng recebeu de repente uma solicitação de comunicação. Quem é Lobo do Sul? Xifeng olhou para o identificador de chamadas, descobrindo que era um estranho. Além disso,
Não havia tal pessoa em suas memórias. Já que é alguém que eu não conheço, vamos simplesmente rejeitar então. Dizendo isso, Xifeng rejeitou a ligação. Depois que Xifeng rejeitou a chamada, ele continuou procurando pelos hipopótamos do pântano. Ele realmente rejeitou. Lobo do Sul olhou para a notificação de rejeição, sentindo uma sensação de desconforto em seu coração. Normalmente, aqueles com posições sociais desejariam sinceramente conversar com ele para formar laços amigáveis. Agora, no entanto, ele realmente se deparou com uma situação como essa. Definitivamente era a primeira vez para ele. No entanto, os acima já tinham dado a ele o comando para fazer contato com Xifeng. Portanto, ele só podia suportar e continuar tentando contatar Xifeng. Depois que ele relatou as informações sobre Xifeng e a chama, Submundo realizou uma análise sobre os efeitos da chama. Eles imediatamente descobriram que a chama era definitivamente extremamente preciosa, e havia mais de 70% de chance de que pudesse ser um item de classificação épica. Portanto, Lobo do Sul foi encarregado de negociar com Xifeng para obter a chama para Submundo. Lobo do Sul respirou fundo algumas vezes, acalmando seu humor. Ele então enviou outra solicitação de comunicação para Xifeng. No entanto, todos os pedidos de comunicação foram rejeitados. Droga! Não acredito nisso. Vamos ver por quanto tempo você consegue continuar rejeitando minhas ligações. Lobo do Sul enviou uma solicitação de comunicação mais uma vez. Isso está ficando irritante. Xifeng rejeitou o pedido mais uma vez. Ele então ajustou as configurações do sistema para parar de receber chamadas de estranhos. Depois de desligar a interface do sistema, Xifeng de repente sentiu que o mundo se tornou muito mais pacífico e sereno do que antes. Líder, descobri um lugar muito especial aqui. Os rios estão realmente fluindo no ar. Também há muitos peixes dourados nadando no rio prateado. Além disso, esses peixes são todos elites especiais de nível 20. Neve Solitária disse de repente no chat do grupo, sua voz contendo grande excitação. Um grupo de peixes elite especial nível 20? Isso não é exagero demais? Neve Solitária, você tem certeza de que viu direito? Blackie não acreditou nas palavras de Neve Solitária nem um pouco. Elites especiais. Eles eram muito mais fortes do que monstros elite comuns. A razão é que elites especiais eram muito notáveis em um campo específico. Se não fosse em termos de velocidade, seria em termos de força, magia ou outra coisa. Havia pouquíssimos elites especiais no domínio de Deus, e sua raridade era comparável a elites raras. Sem mencionar encontrar um grupo de elites especiais, até mesmo encontrar um único era extremamente difícil. É verdade. Se você não acredita em mim, eu te mando uma foto disso. Depois de dar uma olhada na foto, era de fato como Neve Solitária disse. O local na foto era como um país das maravilhas na Terra, deslumbrantemente lindo. Era realmente difícil imaginar que o escuro e úmido pântano silencioso teria tal local nele. Havia centenas de grandes peixes dourados no rio prateado, e todos eles brilhavam intensamente, criando uma visão deslumbrante. Peixe dourado. Xifeng entrou em pensamentos profundos enquanto olhava para o peixe dourado no rio. De repente, ele pensou em uma possibilidade. Quais são as coordenadas? Eu vou imediatamente. Quando Xifeng e Blackie chegaram ao rio prateado, eles descobriram que esse rio estava realmente se movendo em posição, embora se movesse a uma velocidade extremamente lenta. Xifeng e Blackie só conseguiram localizar esse rio porque Neve Solitária o seguia continuamente. Como esperado. É o Vale do Rio Estrela. Xifeng sorriu. Vale do Rio Estrela era uma das maravilhas raramente vistas no domínio de Deus. Essas maravilhas geralmente apareciam em mapas abaixo do nível 50. Todos os jogadores que conseguiam encontrar tais maravilhas eram extremamente sortudos, pois esse encontro representava uma oportunidade. Xifeng já tinha ouvido falar de um jogador que obteve um item de classificação ouro fino do Vale do Rio Estelar. Houve até um jogador que obteve um item de classificação épico, fazendo com que outros sentissem inveja. No entanto, também houve rumores de que a pessoa estava apenas mentindo. Irmão Feng, como lidamos com esses grandes peixes dourados? Blackie sentiu uma dor de cabeça surgindo só de olhar para todos os grandes peixes dourados nadando no rio prateado. Peixe dourado, elite especial. Nível 20. HP 100.000 de 100.000. Ignorando a supressão de nível, ataque e defesa dos peixes dourados, apenas seus 100.000 de HP eram suficientes para levar uma pessoa ao desespero. Esses peixes dourados estão nadando em um rio que está flutuando no ar. Eu já testei isso antes, e não consegui acertar um ataque sequer. No entanto, se dependêssemos apenas dos ataques mágicos de Blackie, o dano causado poderia nem mesmo corresponder à velocidade de recuperação dos peixes dourados. Neve Solitária disse. Líder, você tem alguma boa ideia? Vamos dar uma olhada nos arredores primeiro, então. Podemos descobrir algumas pistas.
Disse Xifeng. Também foi a primeira vez que Xifeng conheceu o Vale do Rio Estrela. Se a sorte deles fosse boa, eles poderiam receber uma grande colheita, possivelmente até mesmo obtendo uma ou duas peças de itens classificados como ouro fino. Sim. Blackie e Neve Solitária começaram a procurar por toda a região do Vale do Rio Estrela. Depois de procurar por mais de 10 minutos, Blackie descobriu um homem idoso flutuando no ar. O idoso estava segurando uma vara de pescar, pescando. Irmão Feng, encontrei um NPC aqui. Disse Blackie animadamente. Estarei aí imediatamente. Disse Xifeng, também ficando animado. O NPC ancião se chamava Faust, e ele era um NPC de nível 100 que era capaz de suprimir facilmente Xifeng e os outros. Respeitado ancião, podemos ajudá-lo com alguma coisa? Xifeng disse respeitosamente. O ancião, Faust, parecia não ter ouvido Xifeng falando. Suas pálpebras permaneceram fechadas enquanto ele pescava silenciosamente. Ele não pode ser surdo, certo? Disse Blackie. Imagino que sua audição esteja prejudicada. Afinal, o cenário daquele NPC é o de um velho, então sua audição deveria ter se deteriorado. Ele deveria ser capaz de nos ouvir se falássemos mais alto. Neve Solitária balançou a cabeça. Este velho é o grande Faust. Vocês, aventureiros, são realmente mal educados, ousando falar sobre este velho dessa maneira. Este velho vai dar a vocês dois uma punição. Faust abriu os olhos abruptamente. Flutuando no ar, ele olhou para Blackie e Neve Solitária enquanto falava em um tom furioso. Puta merda. Esse NPC não reage a elogios, mas reage imediatamente quando falamos mal dele? O QI dele não é alto demais. Blackie ficou chocado. Neve Solitária também ficou incomparavelmente chocado. No entanto, antes que os dois pudessem se recuperar do choque, Faust casualmente apontou um dedo para eles. Os dois de repente flutuaram alto no ar antes de mergulharem no chão, quase morrendo com a queda. Depois de dar uma lição aos dois, Faust começou a pescar novamente. Vocês dois. Xifeng riu enquanto falava no chat do grupo. Os NPC no domínio de Deus possuem inteligência extremamente alta. Isso é especialmente verdadeiro para quase todos os NPC de alto nível. Eles são totalmente diferentes do Joe comum. Vocês devem tratar NPC poderosos com respeito no futuro. Desta vez, Faust pode ser considerado como tendo dado a vocês uma lição leve. Se ele ficasse realmente bravo, há a possibilidade de que ele até os matasse. Na vida anterior de Xifeng, muitos jogadores que prestavam pouco respeito aos NPC. No final, eles eram mortos pelos ditos NPC. Xifeng tinha visto até casos mais graves onde NPC matavam um jogador sempre que se encontravam. Irmão Feng, por que você não disse isso mais cedo? Blackie reclamou. Eu queria dizer isso, mas vocês falaram antes que eu tivesse a chance de dizer qualquer coisa. Xifeng deu de ombros, afastando a culpa. Assim que Xifeng estava prestes a revelar sua estratégia, a notificação de mensagem do sistema soou constantemente. Uma após a outra, as notificações de mensagem criaram uma sinfonia de bips. Xifeng ficou sem palavras. De onde vieram tantas mensagens? Por que é Lobo do Sul de novo? Xifeng não pensou que essa pessoa chamada Lobo do Sul seria tão persistente. A pessoa tinha realmente enviado centenas de mensagens. Ele era realmente louco. Você ousa aceitar uma chamada de voz? Você sabe quem eu sou? Você está lendo isso? Eu sei que você está lendo isso. Há uma grande oportunidade esperando por você agora mesmo. É melhor você entrar em contato comigo imediatamente. Olhando para essas mensagens, falando de uma certa perspectiva, essa pessoa chamada Lobo do Sul era de fato uma pessoa muito incrível. Xifeng estava extremamente curioso sobre o porquê dessa pessoa estar tentando procurá-lo. Ele também não conseguia continuar se envolvendo com essa pessoa, então ele reajustou as configurações do sistema para permitir chamadas de estranhos novamente. Fim dos capítulos 148 ao 150. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!